Na terra de Uz, onde o sol poente tingia as dunas de vermelho sangue, vivia um homem chamado Jó. Sua história começou nos dias de prosperidade, quando suas posses se estendiam além do horizonte. 7.000 ovelhas pastavam nas colinas, 3.000 camelos cruzavam as rotas de comércio, 500 juntas de bois lavravam a terra fértil. Mas maior que sua riqueza era seu caráter. Íntegro, reto, um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Cada manhã, antes do primeiro raio de sol, Jó se levantava para interceder por sua família. Com mãos calosas, mas gestos delicados, oferecia holocaustos pelos seus 7 filhos e 3 filhas. Talvez meus filhos tenham pecado e em seus corações blasfemado contra Deus, murmurava enquanto o fogo consumia as ofertas. Esse ritual sagrado revelava seu coração de pai, vigilante mesmo quando tudo parecia em paz. Enquanto isso, nos confins celestiais, acontecia um diálogo que mudaria para sempre a vida desse homem. Os filhos de Deus apresentavam-se perante o Senhor, e entre eles veio também Satanás. O Eterno, com orgulho paternal, destacou a excelência de seu servo. Observaste meu servo Jó? Não há na terra outro como ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás, sempre acusador, sorriu com cinismo. Porventura Jó teme a Deus debalde? Não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e seus bens se multiplicam na terra. Mas estende tua mão, toca-lhe em tudo quanto possui e verás se não blasfema contra ti. O Senhor, conhecendo o coração de Jó melhor que qualquer criatura, permitiu que Satanás testasse seu servo com uma restrição solene. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Enquanto esse acordo celestial se estabelecia, Jó continuava sua rotina tranquila. Seus filhos celebravam mais uma festa na casa do primogênito. O vinho fluía, as risadas ecoavam, e nenhum deles suspeitava que a tempestade já havia sido autorizada. O primeiro mensageiro chegou correndo, o rosto desfigurado pelo terror. Os sabeus atacaram, gritou, caindo de joelhos. Mataram os servos a fio de espada e só eu escapei para trazer a notícia. Antes que Jó pudesse processar a tragédia, um segundo servo surgiu ensanguentado. Fogo de Deus caiu do céu, queimou ovelhas e pastores, só eu sobrevivi. A sequência de horrores continuou implacável. Um terceiro mensageiro anunciou o ataque dos caldeus, que levaram os camelos e massacraram mais servos. Por fim, o golpe mais cruel. Um vendaval derrubou a casa onde todos os filhos de Jó festejavam, matando todos. O homem outrora próspero rasgou seu manto, raspou a cabeça e caiu por terra. A dor era um peso físico, esmagando seu peito. Mas quando sua esposa gritou, amaldiçoa a Deus e morre, Jó ergueu o rosto marcado pelas lágrimas e declarou, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A primeira prova havia terminado, mas o teste mais severo ainda estava por vir. O sol nasceu rubro sobre a terra de Uz no dia seguinte à tragédia. Jó, sentado sobre cinzas, contemplava o vazio com olhos vermelhos de tanto chorar. Seus servos observavam à distância, sem coragem de se aproximar. A esposa, com o rosto marcado pela dor, ficou de pé diante dele, as mãos trêmulas. "Até quando você vai manter essa fidelidade cega?" ela perguntou, a voz carregada de amargura. "Olha ao seu redor, tudo que construímos foi reduzido a pó. Nossos filhos estão mortos." Jó ergueu lentamente o rosto. Seus lábios rachados se moveram em um sussurro rouco. "Receberíamos o bem da parte de Deus e não receberíamos o mal?" Foi então que uma dor aguda percorreu seu corpo. Jó gritou ao sentir uma sensação de queimação, começando nas solas dos pés e subindo pelas pernas.
Ele arrancou as mangas de sua túnica e viu com horror manchas vermelhas se espalhando por sua pele. Em questão de horas, feridas purulentas cobriram seu corpo da cabeça aos pés. Os dias seguintes mergulharam Jó em um inferno particular. Sentado no monte de cinzas fora da cidade, ele usava um caco de cerâmica para coçar as feridas que não cicatrizavam. O cheiro de carne doente atraía abutres que circulavam o céu. Os moradores passavam longe, tapando o nariz. Foi nesse estado de completo abandono que 3 figuras apareceram no horizonte. Elifaz, o temanita, o mais velho, caminhava com dificuldade apoiado em um cajado. Bildade, o suíta, mantinha um rosto sério. Zofar, o naamatita, o mais jovem, carregava uma bolsa de água. Eles haviam viajado semanas para chegar até seu amigo. Quando avistaram Jó à distância, mal puderam reconhecê-lo. Elifaz caiu de joelhos, rasgando suas vestes. Os 3 ficaram em silêncio por 7 dias e 7 noites, sentados no chão com um amigo sofredor. Um luto tradicional que falava mais que 1000 palavras. No 8º dia, Elifaz quebrou o silêncio. Sua voz, embora suave, carregava uma acusação perigosa. Meu irmão, se alguém tentar falar contigo em tua aflição, tu te cansarás. Mas quem pode conter as palavras? Eis que tu ensinastes a muitos e fortalecestes mãos fracas. Agora que te alcançou a ruína, tu desfaleces. Jó ergueu os olhos inchados. Ah, se a minha aflição fosse pesada numa balança, pois agora seria mais pesada que a areia dos mares. O que eu mais temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Bildade interveio, seu tom mais severo. Deus não perverte o juízo. Se tu fores puro e reto, certamente despertará por ti. A discussão se prolongou enquanto o sol escaldante castigava os 4 homens. Jó, entre gemos de dor, defendia sua inocência. Eu conheço a minha redenção. Ainda que esta pele seja destruída, na minha carne verei a Deus. Enquanto isso, nos céus, Satanás observava satisfeito o seu trabalho. Mas havia algo que ele não contava. No fundo da alma dilareçada de Jó, uma pequena chama de fé continuava acesa, pronta para enfrentar seu maior desafio: o silêncio de Deus. As discussões entre Jó e seus amigos haviam se esgotado. Elifaz, Bildade e Zofar repetiam seus argumentos como um eco vazio, enquanto Jó, cada vez mais debilitado, insistia em sua inocência. Foi então que um 4º homem, até então silencioso, ergueu-se com olhos ardentes. Eliú, o mais jovem, que observara tudo em silêncio, falou com voz de convicção. Ouvi atentamente vossos discursos, ó sábios, e eis que nenhum de vós refutou Jó. Permiti que eu, o mais jovem, fale. Deus fala de muitas maneiras, continuou Eliú, através de sonhos, de sofrimentos, até mesmo por meio da dor que impede um homem de pecar. Jó, tu dizes ser inocente, mas questionas a justiça do Todo-Poderoso? Quem és tu, homem, para contender com aquele que criou as Pleiades e solta os cinturões de Órion? Enquanto Eliú falava, o horizonte escureceu subitamente. Nuvens negras rodopiaram como se o céu fosse engolido por um imenso redemoinho. Um vento cortante levantou a poeira, obrigando os homens a cobrirem os rostos. Então, do centro da tempestade, uma voz ecoou, fazendo tremer a terra sob seus pés. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Cinja agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Jó caiu de rosto no chão, seu corpo coberto de chagas tremendo como uma folha. A voz continuou, não com acusações, mas com perguntas que atravessaram eras. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes?
Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Cada pergunta era um golpe de luz na escuridão de Jó. Deus falou do Leviatã, das estrelas da manhã cantando juntas, dos tesouros da neve que ele reservara para os dias de guerra. Perguntou se Jó podia atar as doces influências das Pleiades ou soltar os laços de Órion. Jó, agora com o rosto enterrado na poeira, começou a entender. Seus lábios, antes tão cheios de queixas, tremiam. Quando a última pergunta ecoou, enfim, o queixoso contenderá com o Todo-Poderoso? Responda. Ele encontrou forças para murmurar. Eu sou indigno. Que te responderei? Ponho a mão na minha boca. Falei o que não entendia. A voz então ordenou que Jó se levantasse. E quando ele o fez, algo milagroso começou a acontecer. As chagas em suas mãos formigavam, sua pele enrugada e infectada começou a se renovar diante dos olhos atônitos de seus amigos. Mas o maior milagre não era físico. Enquanto o vento acalmava, Jó chorava, não de dor, mas de um entendimento profundo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos me veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O sol nascia sobre a terra de Uz, trazendo consigo um novo dia. Jó permanecia de pé, no mesmo lugar onde havia enfrentado o redemoinho divino. Mas agora, seu corpo não era mais o mesmo. As chagas que antes cobriam sua pele haviam desaparecido, deixando apenas leves marcas como testemunhas silenciosas de seu sofrimento. Deus então se dirigiu aos 3 amigos de Jó com voz grave. Minha ira se acendeu contra vocês, pois não falaram o que era certo como meu servo Jó. Ordenou que oferecessem holocaustos e que Jó intercedesse por eles. Só aceitarei a intercessão de Jó, declarou o Senhor. Os 3 homens, envergonhados, obedeceram. Jó, movido por compaixão, orou por seus amigos. Enquanto elevava suas mãos curadas aos céus, algo extraordinário começou a acontecer. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e no horizonte apareceram os primeiros rebanhos, ovelhas brancas como a neve, camelos majestosos, jumentas com seus filhotes. O Senhor restaurou a sorte de Jó em dobro. Ele passou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Novamente filhos e filhas nasceram em sua casa, 7 homens e 3 mulheres, a mais bela das quais se chamava Gemima. Mas a maior restauração não estava nas posses ou mesmo nos filhos, estava nos olhos de Jó, que agora brilhavam com um entendimento profundo. Ele compreendera que Deus não é um mero negociador celestial, mas o soberano cujos caminhos estão além da compreensão humana. Jó viveu 140 anos após esses acontecimentos. Viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Quando finalmente fechou os olhos, foi cheio de dias, deixando como legado não apenas riquezas, mas a lição eterna de que a fé verdadeira permanece firme, mesmo quando os motivos de Deus permanecem ocultos.